Bom dia, meus amados irmãos, bem-vindo mais uma vez à nossa EBD. O nosso estudo de hoje tem como tema seitas e heresias. Definição: o que é seita? Seita, a definição de seita é dada nos dicionários como grupo doutrinário, conjunto de pessoas que professam uma crença com mais ou menos obstinação, divergindo da opinião pública, ou seja, daquela que é considerada verdadeira. Seita é facção, parte, comunidade, fachada, e vem do latim secta. Embora a definição de seita tenha hoje uma conotação pejorativa, nem sempre foi assim. Deriva-se do substantivo latino secta e do verbo sec, que significa seguir. Em seu sentido original, significa um modo de viver e de pensar seguido por pessoas. Vamos entender o seguinte, que durante a história, algumas palavras elas tinham significado e elas precisaram mudar porque as pessoas foram tendo comportamentos errados, comportamentos diferentes, e devido a esse comportamento, algumas palavras passaram a ter um outro sentido. Por isso que foi preciso readaptar ou então retirar do vocabulário aquela palavra. Então, a seita significa um grupo, pessoas que seguem uma doutrina, mas atualmente ela é vista mais como pessoas que seguem doutrinas erradas. Nesse aspecto, os cristãos já foram denominados como seita em Atos 26:5. Com o tempo, o termo assumiu um sentido negativo, como eu já falei, e como se conhece hoje, é um sentido que representa divisão, grupo religioso livre e agrupamento e até confusão. Então, a divisão na religião natural, nós nos unimos com um propósito. Na seita, há uma divisão, cada um tem a sua ideia, o seu propósito. Um grupo religioso livre é aquele que não segue nada, não tem regras, né? E um agrupamento e confusão são pessoas que se juntam. Agora, como cada uma tem uma ideia e cada uma quer fazer valer a verdade, isso é uma mistura de interesses, de ideias, gerando toda uma confusão. Mas vamos ver com mais detalhes o que é realmente uma seita. Aspectos comuns nas seitas. Geralmente as seitas possuem algo que atrai as pessoas e, quando dentro do movimento, são propagadoras fiéis de suas verdades. Aquele que faz parte de uma seita geralmente é tão convicto que é capaz de dar a sua vida pela crença que abraçou. Isso aqui é normal. Qualquer pessoa que entra num grupo e ele está motivado, ele passa a acreditar que aquilo que ele está fazendo é a mais pura verdade, é a coisa mais certa a se fazer. Então ele começa, ele está na empolgação, na motivação, então ele é atraído e ali ele começa a achar que ali onde ele está é realmente o local certo. Mas os aspectos comuns dentro das seitas nós vamos ver a partir de agora. 1. A base de sua crença provém de revelações ou ensinos do seu líder, embora algumas seitas façam referência à Bíblia, o que realmente tem valor como última palavra é a revelação do seu líder espiritual. Então vamos entender o seguinte: o cidadão funda uma religião, funda uma seita, ele pode tirar a Bíblia e fundar sua própria Bíblia, suas próprias regras, mas o que a gente tem visto é que as armadilhas do inimigo é de mentir, enganar. Então, o cara pega a Bíblia, faz adaptações dos versículos, mas usando aqueles versículos, ele consegue juntar os fiéis, mas a palavra final é a dele. O adepto é doutrinado a fazer proselitismo condicionado de forma sistemática nas crenças da seita, onde aprende as lições que decora como se fosse uma tabuada e tenta influenciar aqueles que geralmente já professam uma fé. Geralmente esses camaradas são treinados para procurar não pessoas que estão também com pensamentos livres, mas pessoas que têm uma doutrina que geralmente é um pouco parecida, e aí eles se aproveitam dessa brecha e vêm para tentar convencer a pessoa a mudar. Só que eles fazem isso como se fosse uma lavagem cerebral. No evangelismo que nós fazemos, existe um diferencial.
nós falamos de Cristo, mas nós não obrigamos a pessoa a fazer parte da religião. O Espírito Santo é quem converte a pessoa. Nós somos apenas o instrumento para revelar as verdades de Cristo. Na seita, não. Eles tentam levar você a qualquer custo, a qualquer preço, para dentro da religião deles. A autoridade ou revelações do seu líder são inquestionáveis. Os líderes de seitas geralmente são portadores de revelações, incumbidos de missões, revestidos de poder e afirmam ter recebido de algum ser superior, aos quais ele fundamenta a seita. Então podemos observar que, como ele é o centro das atenções, ele é aquela pessoa que detém o poder. A palavra final é a dele. Tudo é feito por ele, para ele. Então, em nenhum momento é mencionada a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, mas a sua posição como líder, a sua posição como superior. E as pessoas começam a acreditar nisso, né? Começam a seguir esse processo, que mesmo que esse líder faça alguma coisa errada, jamais eles vão considerar que seja um erro. As seitas preocupam-se muito com as convicções dos seus adeptos, mantêm sempre reuniões, encontros, mistérios nas fases de aprendizado. Tudo isso para influenciar e manter os adeptos longe do mundo real, a fim de evitar questionamentos de quem está aprendendo. As seitas, elas começam a fazer o seguinte: elas sabem que algumas pessoas podem não acreditar, a família pode interferir, os amigos. Então elas tiram essa pessoa do meio da sociedade, do meio dos familiares, colocam em locais isolados e às vezes até em locais interessantes, como um resort, um hotel, uma fazenda, alguma coisa bem afastada. E lá eles mantêm reuniões secretas, rituais, que para que as pessoas se mantenham sempre ali na disciplina, na rédea, né? 5. As seitas sempre propagam a salvação por mérito humano, quer sejam através de boas obras. Veja bem, nós ajudamos as pessoas. Isso é bíblico, isso é de Deus. Ajudar, nós temos a Feira do Amor. Quando os irmãos precisam de alguma ajuda financeira, a gente entra numa cota e contribui. Mas nada disso, sem acreditar na morte vicária da cruz de Cristo, sem aceitá-lo como Senhor e Salvador, vai nos dar salvação. Se eu pensar que se eu der quanto mais prato de comida, quanto mais cesta do amor, quanto mais ajuda eu der para as pessoas, eu vou estar no céu, aí eu estou errado. Então, isso é o caminho de uma seita. Ela promete que você vai ter a salvação por quanto mais você fizer. Geralmente possui uma mensagem apocalíptica, profecias falsas. A maioria das seitas tem um líder como último profeta antes do fim e acham-se detentoras exclusivas das últimas profecias apocalípticas e dizem ter a saída para se evitar os eventos do Apocalipse. É interessante, isso é uma confusão. Eu sou um profeta, eu digo que vai acontecer uma destruição, mas eu tenho a solução aqui, porque se você acreditar em mim, você não vai ser destruído. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, todos vão morrer, isso é o fim. Agora, como você vai morrer? Como você vai passar da morte para a glória? Essa é a questão. Mas dizer que há uma forma de se salvar, vai ter o Apocalipse, mas nós temos a maneira de lhe salvar. Quer dizer, se você acreditar no que a gente diz, você não vai passar por essas dificuldades. É enganoso. Então você já nota que é uma profecia falsa. Eles são os únicos certos e possuem uma característica exclusivista muito grande. Só nós somos corretos. Todo mundo está errado. Só nós temos a razão. Todo mundo está perdido. Só nós conseguimos atingir o processo de salvação. Já pensou? O controle do líder sobre os adeptos, a obediência geralmente é cega e os ensinamentos o ordem do líder. Então, o líder não leva seus adeptos ao fanatismo e à loucura? Leva. Geralmente, as pessoas que seguem cegamente um líder dessa maneira, eles ficam perturbados. Você conhece aqui em Juazeiro muitas pessoas que andam por aí vestidas e loucas, cometendo barbaridades, porque acreditam cegamente num determinado líder. E eles andam feito loucos.
né, vestidos inclusive até como o líder, que às vezes criam um estereótipo, né? E acontece duas coisas: ou eles deixam você louco, ou tomam tudo que você tem. Então você começa a passar necessidade em nome daquele líder, em nome daquela seita. As suas doutrinas são inconstantes, sofrem mutações para atender os seus interesses. Não há nenhum problema para as seitas consertarem seus erros. Basta uma nova profecia e a que existia como doutrina é modificada. Então, você já viu isso. Algumas pessoas profetizam o fim do mundo. Dia tal, hora tal, o mundo vai acabar. Ou a volta de Cristo é no horário tal. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia que Cristo vai voltar. Mas eles sabem, eles têm uma data lá, um calendário, um computador, onde está escrito lá que as coisas vão acontecer naquele determinado dia. E aí não acontece. Ah, mas isso foi um erro de cálculo, nosso calendário é diferente, porque nós vivemos numa outra época. Então eles vão modificando a profecia, vão modificando a doutrina deles de acordo com os acontecimentos do presente. Então isso é falso, meus amigos. Meus irmãos, isso é falso. Rejeição ao cristianismo. Pronto. Se você esquecer de tudo que foi dito nessa aula e uma pessoa quiser te convencer a ir para uma fé que não é verdadeira, você basta lembrar desse último ponto. Isso é crucial para você entender que é uma seita. Rejeitar a pessoa de Cristo. A rejeição ao cristianismo é uma marca muito forte das seitas. Quando eles fazem uso da Bíblia, é para usar isso contra nós, né? Mas eles são especialistas em escrever artigos, escrever livros, escrever orações, né? E eles usam esses livros como a base, não a Bíblia. Então eles usam até inclusive a Bíblia para nos enganar. Rejeição ao cristianismo é o ponto principal de uma seita. Quando você observar que esta seita ela não tem Deus, nem tem Cristo como o fundamento da sua doutrina, então você já descarta, já sabe que tem alguma coisa errada. Então, meus amigos, até próximo domingo na EBD, na nossa aula. Deus abençoe.